sabe o que que é isso, né? Na época das cavernas do Egito, a gente fazia isso, essas figuras nas paredes. Hoje nós fazemos nas redes. Interessante. Você trouxe uma questão bacana para a gente falar. Você disse que quando a gente foi colonizado, existiu uma espécie de apagão da história, ou eles romperam. Não é verdade, pelo menos a nível sistêmico. Por quê? Porque nós acessamos as histórias, né? Quando a pessoa sabe um pouco da história, ou só da gente conversar, ela já vai resgatando. Isso é uma forma da gente trazer a consciência sobre a história. Quando a pessoa não sabe absolutamente nada da história, nós acessamos a história. Por exemplo, através de uma constelação presencial, ela é mostrada através dos movimentos. Quando nós fazemos isso online, as pessoas têm visões, né? São habilidades psíquicas, que aí também é uma coisa da gente falar do inconsciente, que é uma visão absolutamente distorcida, que algumas pessoas associam com outras coisas que não tem absolutamente nada a ver com religião, né? E é legal a gente falar disso aqui, os acessos psíquicos. Cada pessoa tem uma habilidade e que isso foi totalmente distorcido ao longo do tempo e que depois acabou virando loucura e acabaram nos transtornos. E isso está na hora da gente também desconstruir, né? Uma das coisas que nós vamos fazer nos próximos anos, quem tiver interesse, né, em pesquisar e se autodesenvolver, vai ver isso acontecer. A questão do estereótipo de loucura, por exemplo, porque algumas pessoas têm algumas habilidades diferentes do que a sociedade aceita, do que a sociedade limita. Então, é uma outra coisa que nós vamos desconstruir. Voltando à questão da série, tem praticamente todos os aspectos sistêmicos nessa única série. A gente pode falar da questão dos irmãos, dos gêmeos sobreviventes, de exclusões, de questões de xenofobia, do porquê os pais adotam os filhos e qual é o lugar saudável de fazer isso, a questão da identidade. Quando eu tenho um filho adotado, ou quando eu sou adotado, que é aquário, inclusive, né, que são os excluídos, né, o filho adotivo tem a ver com aquário e peixes. Eu tenho que considerar as duas famílias. E aí é um exemplo do que eu acabei de falar sobre os acessos. É, por mais que você ache que a sua educação nesse filho é importante, ele vai honrar primeiro a biológica, né? Eu tenho até casos práticos falando sobre isso, de famílias que adotam e aí querem colocar, lógico, não é uma imposição, mas é a forma como as pessoas sabem fazer, e querem educar, por exemplo, um filho de uma cor branca, mas o filho é negro, e ele vai trazer essa ancestralidade. Então, às vezes, tem questões instintivas mesmo, de tribos, que nós não sabemos, mas a pessoa traz isso do inconsciente dela, e ela vai mostrar. Então, é muito É importante que a gente tenha como, essa consciência de honrar as duas famílias. como sentimentos e emoções, né? Dizem que a gente herda isso geneticamente, por mais que a Sim. gente não tem como ver ou tocar, mas a Uhum, gente herda esses conceitos, né? Tem até, eu vi uma moça falando que as crianças, quando elas sobem nas árvores, elas sentem, eles chamam de relaxamento ancestral, porque a gente carrega isso dentro do nosso DNA, que nossos ancestrais subiam nas árvores para fugir de feras, né? Então, automaticamente, a gente se sente bem. Por isso que muito criança gosta de subir em árvore, uhum, porque é onde a gente se sentia protegido daquele perigo que estava ali se passando, né? Então, são coisas que a gente não vê, né? São coisas sim. que, mas no campo, no nosso DNA, no subconsciente está gravado. E a gente herda isso e a gente não tem a menor noção disso. E às vezes a gente acha que, né, a gente acha que a vida não é justa, a gente acha que, mas a gente não entende que tem várias coisas que moldam ali, que causam certos tipos de situações, né? No campo sistêmico, a gente chama esses acessos ou essas ações de lealdades. E são memórias arcaicas, cérebro reptiliano.
Dentro da sim, astrogenealogia, a gente trabalha com os 4 elementos, e esse faz parte da memória fogo, que é a primeira memória e é a mais arcaica. Então, a gente, como você falou da questão de reformular, de refazer, da ordem do caos, nós não estamos fazendo hoje nada diferente do que nós já fizemos. Só as formas de fazer são diferentes. E aí, falando um pouco disso que você trouxe, dessa memória arcaica, hoje a gente tem o costume de mandar as figurinhas, né, os emojis emojis. dentro do Instagram, dentro do WhatsApp. O que que é isso, né? Na época das cavernas do Egito, a gente fazia essas figuras nas paredes. Hoje nós fazemos nas redes, porque era de aquário, então nós fazemos no virtual. Mas é a mesma coisa, é o mesmo tipo de linguagem. Então, a gente não está fazendo absolutamente nada de diferente do que já foi feito. A gente costuma brincar que nós não estamos reinventando a roda, nós só estamos aperfeiçoando, né? Então, tem coisas, quando a gente começa a prestar atenção em tudo que nós fazemos, e aí faz parte de um processo de despertar de cada um, você vai entender que você não está fazendo nada diferente do que foi feito pelos ancestrais. A diferença é que quando nós honramos, a gente valoriza o que eles fizeram, nós fazemos diferente. Por exemplo, em vez de subir na árvore, a gente pode voar, Sim. né? Mas é uma forma de fazer isso.